Vamos dar início ao nosso devocional Tempo com o Pai. Esse é um canal onde nós falamos sobre o amor de Deus e sobre as aplicações da palavra dele em nossas vidas. Você que vai chegando aqui, já compartilha com alguém que você ama, já se inscreva nesse canal, já acione o sininho para receber todas as notificações. Todos os dias nós começamos a nossa manhã falando sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que nos fortalece e nos aproxima do nosso Pai. Hoje o nosso tema vai ser sobre o amor. Nós entendemos que Deus é amor. E muitas vezes as pessoas não entendem que o amor é uma decisão. Você que é casado, você que está casada, preste bem atenção no devocional de hoje, porque aqui nós temos uma instrução poderosa que está escrito lá em Colossenses. Colossenses foi escrito pelo apóstolo Paulo e nós temos muitas aplicações para colocar em prática em nossa vida. Se você está hoje num relacionamento onde você se encontra infeliz, você não está contente com a situação que você está vivendo, saiba que Deus tem uma palavra para você hoje. Nós vivemos numa época onde muitas separações acontecem e eu vejo cada separação como uma vitória do inimigo. Por isso que é tão importante nós fixarmos o nosso pensamento em Cristo e olhar as instruções que Ele nos dá. A palavra do Senhor vai nos dizer, em Colossenses, no capítulo 13 em diante, prestem atenção. Portanto, já que você ressuscitaram em Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quanto a Cristo, que é a sua vida, foram manifestado entre vocês, também serão manifestados com Ele em glória. Assim faço morrer tudo o que parece a natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, os quais vocês praticam no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens indecentes no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre gregos, judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaros e cíticos, escravos e livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O que nós podemos tirar de proveito de todas essas palavras de sabedoria? Primeiro, o amor, ele é uma decisão. Nós decidimos amar ou a gente decide virar as costas para aquelas pessoas que estão com a gente. Nós decidimos olhar para tudo de bom que ela tem ou a gente decide olhar para tudo de ruim que ela tem. Porque é impossível um ser humano ser perfeito o tempo todo. O único perfeito foi Jesus. E quando nós olhamos para a pessoa que vive com a gente, ela vai ter defeitos. Você precisa olhar com sabedoria para aqueles defeitos que estão destruindo aos poucos o seu relacionamento. E precisa olhar com mais grandeza para tudo aquilo de bom que essa pessoa traz. Quando nós falamos que nós estamos revestidos de uma nova carne, nós morremos para aquela carne pecaminosa, é uma decisão de viver em plenitude com Deus, aonde lá no capítulo
7 diz assim: as coisas vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Lá no passado, lá no velho eu, onde existia o pecado, onde existia a maldade, a mentira, onde aquilo não tinha problema. Hoje, você revestida de uma nova pessoa, de uma nova criatura, você não aceita mais viver assim. Você não aceita viver mentindo, errando, pecando, porque em Cristo nós somos nova criatura. Então, se você viveu num passado onde tinha tudo isso, imoralidade, impureza, paixões. O que são as paixões? É quando você coloca na sua cabeça e só pensa naquilo, mas quem constrói é você mesmo. Você coloca uma música e fica pensando naquela pessoa. Só que aqui a gente aprende que as coisas que vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas, abandone-as, porque elas não vêm de Deus. O inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E o primeiro alvo do inimigo é as famílias. Por isso que nós precisamos nos revestir de Cristo, de mentalidade vinda do Espírito Santo, colhida dessas palavras do Senhor, para que nós não pecamos, para que a gente não caia nessa infantilidade espiritual. Seria mesmo uma infantilidade do nosso corpo. Porque adultos responsáveis que sabem o seu destino, que sabem que os nossos olhos estão nas coisas do alto, não estão nas coisas terrenas, não estamos aqui para viver os momentos, mas sim pensando no alto, o que nós iremos colher na nossa eternidade. Então o amor, ele passa a ser visto como uma decisão de amar mais e mais. Aí me fala assim: Kelly, você não sabe o que eu vivo no meu casamento, porque ele é assim, porque ela é assim, porque... Vou contar para vocês uma história. Eu conversei com uma amiga e ela falou o seguinte: eu estou me separando porque ele bebe, porque ele não fica em casa, porque ele não me dá atenção, porque ele não me apoia, porque isso, e ela foi listando muitas coisas em relação àquela pessoa. E aí eu aconselhei que tudo na nossa vida tem um jeito. As decisões que nós tomamos podem mudar todo o rumo da história. E a minha decisão era que ela restaurasse esse relacionamento, que ela começasse a mudança por ela. Porque a gente geralmente quer que o outro mude, mas quem precisa mudar somos nós. E o tempo passou, ela se separou e alguns meses depois ela me chamou, porque ela estava realmente arrependida pela decisão que ela havia tomado. E como eu fui uma das únicas pessoas que falou para ela não cometer esse erro, ela me chamou. Em aconselhamento, ela me descreveu todas as qualidades que ele tinha, que ele era um bom pai, que ele fazia comida, que ele ajudava financeiramente, que eles viajavam junto. E aí ela foi descrevendo um outro homem. Vocês percebem que nós podemos ver os defeitos e nós podemos ver a qualidade da pessoa que está do nosso lado. E a decisão é, hoje, na sua vida, você que é casado, quais você deseja ampliar, deixar grande na sua visão? Os defeitos ou as qualidades? Afinal de contas, todos vão ter defeitos e todos terão qualidade. A decisão de amar, que amor é uma decisão, começa por aqui. Eu decido olhar todas as coisas boas que o meu marido faz para mim. Estou casada há 14 anos e eu decido olhar para isso. Isso se chama o quê? Isso se chama decisão. Eu decido amá-lo. E para mim amar, eu preciso ver as qualidades. E o meu chamado para vocês hoje é que vocês decidam olhar para as qualidades daquela pessoa. E quando pensarem, ele precisa mudar, vocês vão entender que a mudança parte de nós. É impossível nós querermos mais amor, mais atenção,
se nós não fazemos isso. O mundo ele está distorcendo as coisas no sentido de que eu preciso que me sirvam, quando na verdade nós viemos para servir o outro. Assim que você tomar a decisão de fazer, dar mais atenção, mais carinho, mais afeto, ser mais amável, representar a sua amabilidade, que ela seja percebida dentro da sua casa, as coisas vão mudar. Uma das coisas, para finalizar, uma das coisas que eu percebi desde a minha infância, os relacionamentos da casa que eu vi desde criança, eles não eram bons, eles eram turbulentos. Eu via briga, eu via meu avô, meus tios chegarem alcoolizados em casa e ser aquela briga toda. Mas também eu percebi que as mulheres da nossa casa, da nossa família, eram pessoas briguentas, eram pessoas que viviam de mau humor, que trabalhavam fora, que tentavam dar de tudo, de sustento dentro de casa, mas que não havia amor nas palavras e nem nos gestos. E isso fazia com que aqueles homens demorassem para chegar em casa, porque eu entendia que aquele não era um lugar gostoso de se ficar. E na minha vida, ao invés de eu repetir esse padrão, eu mudei a minha forma de viver. Eu comecei a fazer de tudo para que a minha casa fosse um ambiente gostoso de se ficar. E isso fez com que o meu marido, antes das 6 horas da tarde, chegue em casa. Isso faz com que ele se sinta bem de estar na nossa casa. E você, mulher, você que está assistindo esse devocional agora, esse é teu papel. Faça do seu lar o melhor lugar para o seu marido estar. E tudo se transformará. Não fique só pensando na limpeza, na bagunça, nas dívidas. Quando ele chega, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Que o seu lar seja um ambiente onde o seu esposo goste de ficar. Que as decisões sejam amar mais, dedicar mais tempo. A sua amabilidade deve ser vista, porque Deus está o tempo todo nos vendo. Que você leve essa palavra, que você resgate o seu casamento, que você resgate a sua família e que o inimigo perca, porque nós queremos que a sua família seja salva, que a sua família esteja em harmonia. É essa a vontade de Deus. Deus fez a família para ser unida. A base de uma sociedade é a família. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar pela sua família. Senhor Deus e Pai, obrigado pelas suas instruções, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem aberto os nossos olhos, Pai. Obrigado, Deus, por cada família reestruturada que o Senhor tem trabalhado. Pai, quebranta o coração. Mostra que o amor é uma decisão e que nós podemos decidir amar mais e mais as pessoas que estão do nosso lado, Pai. Pai, abençoa cada família. Pai, que cada família que esteja ouvindo esse devocional seja quebrantado seu coração, que elas entendam que o inimigo vai cair por terra, porque o Senhor está conosco, o Senhor está fortalecendo as nossas vidas, o nosso casamento, a nossa estrutura familiar. Filhos serão curados, filhos não virão com dores e mágoas de seus pais. Pai, eu creio em nome do Senhor Jesus que famílias serão restauradas a partir dessa palavra, Deus. Eu creio que mulheres serão sábias dentro dos seus lares, ó Deus, e que farão as melhores decisões para que seus casamentos sejam salvos, ó Pai. Que o ano de 2025 venha com muito amor, com muita prosperidade, que venha com muita sabedoria e com muita presença do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus que habita em nós prevaleça em todas as nossas decisões. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém! Hoje o nosso devocional foi um pouco mais longo, mas Deus falou ao nosso coração. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Nós nos vemos amanhã.